Olá, tudo bem? Bem-vindos ao Alesp Conecta de hoje. O nosso tema é empatia e relações interpessoais em época de pandemia. Sobre esse assunto, eu vou conversar com a Raquel Alves, que é a escritora e palestrante, e fala sobre esse assunto. Seja muito bem-vinda, Raquel. Obrigada, bom dia. É muito bom falar sobre esse tema, porque a gente vive mergulhado nele, mesmo que a gente não saiba, né? E quando a gente conversa sobre esse assunto, a gente esclarece algumas coisas que a gente acaba fazendo todo dia sem perceber. Raquel, a gente está num momento aí de pandemia, com aumento do número de casos, né, de Covid-19, e as pessoas estão ficando mais em casa, né, e essa parece é uma ordem que não vai acabar, não vai terminar depois da pandemia, né? Como trabalhar essas duas Não. questões, estando em casa, como trabalhar essa questão aí com a família nesse momento, né? O que você tem a falar sobre isso? Bom, eu penso que essa questão de quarentena, né, durante essa pandemia, ela não é exatamente um momento que a gente tem que ficar esperando passar. Esse é o primeiro ponto, né? Porque a gente fica falando muito, quando isso acabar, aí tudo voltar ao normal. Mas espera um pouquinho. Já se passaram 2 meses e a gente não sabe ainda quanto tempo vai ser. Então a gente tem que tratar de viver bem, porque é um tempo razoavelmente longo para a gente ficar só esperando passar. Então, esse é o primeiro ponto que eu gostaria de trazer nessa discussão, né? É, quais são os pontos chaves que a gente tem que raciocinar para ter qualidade de vida dentro de casa, sem ficar só injuriado com a saudade de sair de casa, saudade de fazer alguma coisa e tudo mais, né? A gente tem uma vida, a gente tem um núcleo familiar, sozinho, mas nós somos um núcleo. E esse núcleo que é com o qual a gente está lidando agora, ele é aquele núcleo que não abandona a gente. É um núcleo que convive conosco o tempo todo. Quem são essas pessoas e de que forma que nós estamos nos relacionando? Você sabe que na China, que foi o primeiro país, né, que começou essa história do Covid-19, está tendo um número altíssimo de casos de divórcio. E você sabe disso? Não, E não os sabia, cartórios mas estão. assim, muita gente está falando disso de forma brincando, né? E tal. Tem muito meme, tem muita, vamos dizer assim, piada em Tem, relação a mas isso, isso que tem. nesse momento que a convivência tá mais próxima, né? Muita gente está acontecendo, acho que aqui no Brasil também, né? Com certeza, com certeza. E isso é fruto, assim, isso é uma brincadeira, porque a gente imagina o que acontece quando tem que conviver sem escapatório o tempo todo, mas, de fato, os cartórios estão com fila de espera para fazer separação judicial. Assim, é uma coisa bem chocante o número. E isso traz à tona a forma como a gente se relaciona com as pessoas que convivem com a gente. E o primeiro ponto é que parece, só um ponto que me chama a atenção, que as pessoas não se dão conta que elas estão dentro disso. As pessoas avaliam muito o comportamento do outro, que o outro deixa de fazer, ou que o outro é grosso, o outro isso, o outro aquilo. E é, eu trago a questão de falar, e nós? Como que nós estamos nos comportando nisso, né? Porque tem uma frase que eu gosto muito de falar, que nós somos o outro do outro. Porque se eu olho para o meu companheiro e falo, nossa, como ele tá chato de conviver, ele olha para mim e pode pensar a mesma coisa, né? Então, essa consciência é o primeiro passo para a gente começar a desenvolver uma inteligência nas nossas relações, né? Então, assim, eu faço parte desse sistema aqui e eu não posso me dar o capricho de simplesmente ficar extravasando meu tédio, minha raiva e tudo mais, porque alguém vai ser o saco de pancada. Eu até posso, né, me dar esse luxo, mas eu tenho que arcar com as consequências dos meus atos. E quais são? Eu virar uma pessoa insustentável de conviver.
né? Existem muitas formas de a gente poluir o ambiente, não é só com plástico, não é só com lixo. O mau humor, o mau comportamento, ele é um super poluente. Né? Uma pessoa que ela está agressiva, que ela está grossa, que ela não está se administrando bem, ela deixa um rastro no lugar onde ela fica muito grande. Todo mundo tem que ficar aguentando as consequências do comportamento. Então, assim, nós somos o outro do outro. O que é que eu estou fazendo para amenizar esse período? O que é que eu estou fazendo para ser gentil, para tornar esse período de pandemia o mais ameno possível? Então, acho que esse é o E, primeiro e, ponto que a gente tem que raciocinar. e o que é possível fazer nesse momento? O que você está falando, Raquel, basicamente é você olhar para você mesmo e talvez você conseguir enxergar a situação aí no macro, né? Você inserido dentro de uma Sim, situação como essa, que é um contexto de pandemia, contexto de isolamento, e o seu comportamento diante desse grupo que você está agora, a família, de uma maneira geral. Não é isso? sim, sim. Sim. E tem duas coisas que a gente pode fazer que são assim uma questão de consciência muito simples, tá? A primeira coisa é uma equação que é 1 mais 1 é igual a 3. Isso é uma equação matematicamente errada, mas que ela é muito correta na convivência. Porque imagina, eu sou uma, você é outro. Mas eu gosto de algumas coisas que você não gosta, e você gosta de algumas coisas que eu não gosto. Se a gente for conviver, você não tem que deixar de fazer o que você gosta, eu não tenho que deixar de fazer o que eu gosto por sua causa. Então existe um, outro e a interseção entre os dois. Quando a gente chama duas pessoas, tem o universo particular de cada uma, mais o universo que é o do compartilhamento, que é o do relacionamento, que é o da convivência. No universo da convivência não entra tudo. Não entra aquilo que é só meu e que a outra pessoa não gosta. Não entra aquilo que é só da outra pessoa que eu não gosto. Então, essa consciência, 1 mais 1 é igual a 3, ela aponta duas coisas para a gente. Primeiro, quando a gente está convivendo, a gente não pode esperar tudo, porque tem coisas que são comuns ao grupo que se relaciona. E então, se é uma coisa que só eu gosto de assistir aquele programa de televisão. Peraí, tem mais gente, então eu preciso ter uma consciência que nesse momento que tem mais gente, a regra é 1 mais 1 igual a 3. Então, esse é o primeiro ponto. E o segundo ponto é entender, e isso é uma necessidade que todo mundo tem que encontrar um espaço, mesmo que conviva com outras pessoas, esteja no mesmo ambiente, mas que a gente possa se recolher na gente, para a gente ter aquele momento nosso de respiro e de fazer aquilo que é nosso, que a gente gosta, que é o nosso né, dessa equação. E porque se a gente abrir mão disso o tempo todo, é certa que a gente entra naquela lista dos divórcios, porque ninguém sustenta abrir mão de si. Esse é um ponto. Então, essa consciência, ela é muito importante. Agora tem a questão da empatia, que ela é, eu acredito que a habilidade mais essencial para a gente se dar bem com as pessoas, porque é a empatia que faz a gente ser de verdade gentil, faz a gente acolher as outras pessoas e se sentir acolhido. E muitas vezes as pessoas confundem, as pessoas acham que elas estão sendo empáticas e elas não estão sendo. Por quê? Eu vou te dar um exemplo. Vamos dizer aí que, sei lá, eu vou te dar uma notícia boa, tá? Eu vou falar assim, Uhum. Luciano, eu vou casar. Falou, notícia legal.
E aí você pode virar para mim e falar assim: nossa, você vai casar? Tá bom, legal, mas espera daqui 2 anos para você ver o que é bom para tosse, né? Fazer uma Não é piadinha muito e gentil falar isso. isso. Não é muito gentil fazer isso. Ou você pode virar e dizer: puxa vida, eu tô tão feliz por você. Então, assim, o que aconteceu na primeira resposta? A pessoa ela foi, assim, agradável? Foi, ela não foi grosseira. Ela foi simpática. E ela soltou uma piadinha dizendo: aguarde que é bom pra tosse. Poxa, eu só estava dando uma informação, uma notícia, eu não estava pedindo conselho, isso é a primeira coisa. Então, a empatia ela é o reconhecimento que existe um sentimento do outro lado, seja ele positivo, negativo, bom ou ruim. Então, olhe para o sentimento. Se você não souber o que falar, diga apenas: eu estou muito feliz por você, ou sinto muito, não sei nem o que te dizer. Mas, ou então vamos dizer que eu diga para você: Luciano, minha mãe faleceu. E aí você diz: descansou. Isso não é uma resposta empática. Isso é uma resposta simpática. Primeiro, você nem sabe se a pessoa queria morrer, né? Pode ser uma fatalidade. E segundo, que eu, como filha, estou sentindo uma dor enorme. Isso não é uma resposta para você me dar, descansou. Isso é uma resposta para você falar assim: sinto muito pela sua dor. Eu sei como dói. Posso te dar um abraço. Só isso. Não é para dar conselho. Não é para falar nada. A empatia, ela é o reconhecimento que existe uma forma de pensar e um sentimento dentro da outra pessoa e que a gente tem que respeitar e valorizar isso. Né? Então, quando a gente. E é muito, mas é extremamente comum as pessoas acharem que elas estão sendo empáticas e estarem sendo apenas simpáticas. E o simpático, ele não é exatamente. Bom, eu vou dar um exemplo, um exemplo concreto meu, assim, né? Eu, quando comecei a namorar, assim, eu sempre. Hoje eu tenho 44 anos. Eu sempre fui a encalhadona, assim, né? Super difícil. E quando eu comecei a namorar, eu cheguei para um amigo meu e falei: nossa, eu tô namorando. E ele virou para mim e falou assim: vai levando. Assim, não era para olhar para mim e falar: poxa, que bom, você tá feliz. Não é? Não era para me dar um conselho do tipo: vai levando, né? Era para olhar e falar: nossa, a Raquel tá feliz. E isso sim seria acolhedor. E quando ele me falou, vai levando, eu fiquei assim: nossa, o que ele está me falando, né? É uma coisa estranha. E as pessoas, e como nós somos o outro do outro, nós também fazemos isso o tempo todo. E é comum, porque às vezes as pessoas chegam com uma informação que pega a gente de surpresa e mexe até com os nossos sentimentos. E nem sempre a gente tem uma resposta, um raciocínio rápido ali na hora para dar a melhor resposta. Então, a dica principal aí é se sente de dar conselhos, a não ser que a pessoa peça. Apenas reconheça que existe um sentimento e acolhe o sentimento. Ponto, sinto muito por você, ou eu estou muito feliz por você, que bom. Posso fazer alguma coisa para te ajudar? Ou alguma coisa desse gênero, mas não fica dando Eu acho conselho. Eu acho que você está falando que é preciso sempre ter o exercício de escutar, de estar ali para outra pessoa. Empatia é você estar ali para ouvir aquela Isso. outra pessoa e não precisa falar nada, né? Muitas vezes não precisa falar nada. Num primeiro momento e tal. A pessoa às vezes quer conversar com você, ela só quer desabafar, né? Ela quer dizer o que ela está sentindo, até para ela entender também muito o que está acontecendo com ela. E como você é amigo, como você é uma pessoa que, né, foi dada esse momento aí de escutar, que a única coisa que você precisa fazer é simplesmente ouvir. Muita gente tem a pressão do desempenho, vamos dizer assim, né? Eu tenho que dizer alguma Isso. coisa, eu tenho que falar alguma coisa no momento. Como é que você vê essa questão?
Olha, então, eu retorno esse meu raciocínio de que nós somos o outro do outro, então vale muito a pena a gente pensar o que nós gostaríamos que a outra pessoa fizesse. Isso que você falou é muito, muito, muito verdadeiro, que as pessoas precisam, muitas vezes, só falar daquilo que elas estão sentindo, daquilo que elas estão enfrentando, e não necessariamente elas estão pedindo que a outra pessoa dê uma solução para o problema dela. O ato da pessoa falar é um ato de elaboração. Quando a gente fala, por exemplo, eu já falei sobre empatia e inteligência interpessoal várias vezes em palestras. Mas eu estou aqui conversando com você, eu de novo estou elaborando meu pensamento, que de cada forma sai de um jeito diferente. Quando a pessoa fala sobre aquilo que ela está sentindo, ela elabora dentro dela as questões dela. É uma forma da pessoa se resolver. E a gente sabe disso enquanto pessoa, porque muitas vezes a gente só quer poder falar e ter um ouvido que nos acolha. E quando a pessoa chega e fala, mas eu acho que você deveria fazer isso, estraga tudo. Isso é bem verdade. Então, assim, a gente precisa ter um certo vazio na alma, um vazio dentro da gente, para a gente impelir esse ímpeto que a gente tem de ter uma resposta pronta. Porque quando a gente está ouvindo alguém falar, já imaginando que a gente vai responder, a gente não está escutando a pessoa, percebe? A gente está escutando o que a pessoa diz, mas aquilo que eu já estou elaborando para responder. E daí, com isso, muitas vezes eu não consigo aprender mesmo o que a pessoa está me dizendo. Eu preciso ter um vazio. A pessoa, ela precisa começar e terminar, elaborar tudo que ela diz. E, acima de tudo, quando a gente se preocupa mais em ajudar, em dar um conselho, a gente não está se preocupando em reconhecer o sentimento. O Jung foi um psicólogo que viveu na Suíça e ele foi um grande estudioso no caso de comportamento das pessoas, tá? E ele tem uma frase que eu gosto muito, que é: domine todas as teorias, conheça todas as técnicas, mas ao tocar uma alma humana, seja apenas outra alma humana. Essa é a essência da empatia. A gente sabe o que é melhor para a gente. A gente sabe o que a gente gostaria que a outra pessoa fizesse quando a gente está com um problema ou quando a gente está contando uma alegria. Por que, que a gente não repete o mesmo comportamento? Por que, que a gente não é o outro do outro o tempo todo? Né? Por que, que enquanto a gente está contando uma notícia complicada, a gente só quer um ouvido que acolha, e no momento que a gente está acolhendo a outra pessoa, a gente tem o ímpeto de falar? Percebe? A gente muda o papel. E se a gente olhasse para dentro e percebesse o que, que eu prefiro que a outra pessoa faça nessa situação, a gente teria as melhores respostas que a gente poderia ter. E a gente mudaria muito, muito mesmo. É muito importante esse exercício da empatia, porque é só diante da verdadeira empatia que a gente ganha a confiança, que as pessoas têm vontade de estar do lado, elas se sentem acolhidas. E voltando naquela questão do nosso núcleo, o que mais a gente quer para o nosso núcleo? É só fornecer comida, manter a casa lavada, a roupa lavada, a casa limpa? Ou a gente quer que todo mundo esteja grato e vivendo de forma unida? Isso é mais importante do que muita coisa, certo? Raquel, o que me chama a atenção na sua fala é o momento de dar atenção para o meu eu e momento de estar em coletividade. Coletividade, eu falo duas pessoas ou mais, né? É, Essas duas questões, entender essa diferença e trabalhar isso,
é uma coisa que muitas vezes é bastante complicada, né? Outra coisa que me chama a atenção na sua fala é essa história de ser o outro do outro, né? Que, à primeira vista, não é tão fácil de entender, né? Ser o outro do outro. É uma questão, assim, é uma discussão, mas você está dizendo que é você enxergar a situação no macro ali, é você enxergar aquele momento ali de convivência e quais são quais são vamos dizer assim, está me faltando palavras aqui, ó. Quais são as coisas que unem essas duas pessoas ou mais pessoas, né? A questão de ser o outro do outro, ela soa complicada, mas ela é bastante simples quando dá o clique. Eu não posso me ver, certo? Eu tô dentro de mim. Eu tô vendo você aqui. E você não pode se ver. Você tá dentro de você e você tá me vendo. Eu não posso me ver, mas eu tô me relacionando com você. E eu tenho que lembrar que você tá me vendo, embora eu não me veja. Essa é a consciência do outro. É que é como se a gente contasse muito mais que a outra pessoa fosse a responsável pela harmonia, pelo bem-estar, pelo bom humor, e a gente não tivesse essa responsabilidade. E a gente tem que lembrar que a outra pessoa está olhando para a gente da forma que a gente olha para ela. E ela também espera que nós façamos a nossa parte para manter a harmonia, o bem-estar, o bom humor, o clima leve. Então, essa é a questão do outro. Agora, você estava apontando uma questão que, de verdade, ela é complicada. A gente reservar um espaço para nós, como que a gente faz isso? Principalmente hoje em dia que está todo mundo convivendo, tá? Imagina que eu estou ali convivendo o tempo todo, uma família com 5, 6 pessoas e não tem espaço. Aí aquilo vai virando uma espécie de panela de pressão e a pessoa decide pedir um silêncio para ela na hora que a panela está explodindo. De que forma que ela vai pedir, que ela vai mostrar que ela precisa de um espaço? Da pior forma possível. Ela já vai gritar, xingar, espernear, porque ela não está mais sustentando. Mas, olha só, eu vou dar um exemplo. Imagina que eu tenho um casamento, uma relação, e todo dia a gente está habituado a jantar junto, às 8h30 da noite, aí a gente assiste televisão, depois vai dormir. Essa é a rotina. Então, a gente espera por isso. Aí isso já aconteceu comigo. Eu vou lançar um curso online. E aí eu preciso me dedicar a uma série de lives e coisa na internet que vai acontecer justamente nesse horário. O que eu tenho que fazer? Chegar para o meu companheiro e falar, olha, hoje eu não vou poder ficar com você, na hora, ou eu tenho que ir avisando, olha, semana que vem eu vou lançar um curso e eu não vou poder estar com você, mas eu preciso disso, é a minha realização, e eu conto com você, com a apoio de você segurar a peteca na casa, enquanto eu me dedico a isso, vai durar 3, 4 dias, depois tudo volta ao normal. Percebe a diferença? Assim? Se a gente ficar deixando a panela de pressão chegar a ponto de estourar, a gente não consegue fazer isso de avisar antes. Então, a situação de pandemia coloca a gente dentro de uma panela de pressão. E a gente precisa ter muita consciência de conversar um com o outro antes da pressão começar a ficar latente dentro e falar assim: olha, seria saudável se eu pudesse ouvir minhas músicas. Poxa, hoje em dia todo mundo tem isso aqui, ó, fone de ouvido, cada um tem seu celular, todo mundo tem. Desculpa, não adianta falar que não, porque a pessoa não tem onde morar, mas ela tem um celular. E mesmo que seja um equipamento compartilhado, reparte uma hora de um, outra hora de outra, para cada um poder entrar no seu universo antes da pressão da panela ficar a ponto de explodir. Isso
é difícil, porque quando está tudo relativamente tranquilo, a gente não tem essa tanta necessidade de estipular essa regra de convivência. Eu preciso de um espaço para mim, você precisa de um espaço para você. O ideal é que a gente consiga fazer isso antes da hora, para que isso seja um caminho natural. Agora que a situação está latente, eu acho que as pessoas têm que respirar fundo, lembrar que está tendo um número de divórcios enorme na China, e a gente não precisa continuar é, reproduzindo isso, porque se a gente está junto com uma pessoa, a gente escolheu essa pessoa. De uma forma ou de outra, essa pessoa vale a pena e esse está sendo um momento mais delicado. Então, assim, tem que lembrar que a gente escolheu essa pessoa um dia, respirar fundo e falar, vamos cuidar disso, e a forma de cuidar disso é conversar serenamente, não esperar explodir. Pronto. Tem um momento para você, vou ter um momento para mim, mesmo que seja cada um sentado um do lado do outro no sofá, e cada um lê um livro, outro escuta sua música, mas assim, se recolher. Porque imagina, ontem mesmo eu estava escutando música com o meu companheiro e eu dei risada, porque eu gosto de rock, gosto de música clássica e ele também. E aí eu olhei e falei assim, como que seria se eu gostasse de rock e você gostasse de pagode? A gente ia conseguir ouvir música junto? É aí que entra um mais um igual a três. Que eu não teria que deixar de gostar de rock, ele não teria que deixar de gostar de pagode. A gente ia ter que encontrar um meio termo, mas mais que isso, ele não teria que deixar de ouvir o pagode. E eu deixar de ouvir o meu rock. E aí, então, como que a gente equaciona? Conversando, dialogando. Vamos estipular um momento. Se você me encontrar e eu tiver o fone de ouvido, ele é já um sinal de que a pessoa está dentro dela. Respeita, não fica cutucando, falando, mãe, ei, sai, desliga. Deixa a pessoa um pouco dentro do universo dela, deixa. Isso é saudável, é fundamental, não é um exercício de egoísmo. É muito pelo contrário, o egoísmo é você obrigar a pessoa a estar disposta, disponível o tempo todo para a convivência. É A verdade isso que você pessoa falou. que não. Raquel, Oi. desculpa. A gente está quase terminando o programa. É, dá aí alguns conselhos, né, importantes nesse momento. Você falou da panela de pressão que explode, né? A pessoa dá sinais de que está cansada ali. Quais são esses sinais? Isso. E uma fala final, assim, um conselho para as pessoas que estão em casa para conviverem bem durante essa quarentena. Rapidinho, assim, a gente está quase encerrando o programa. Tá bom. Por favor. A panela de pressão, ela se revela diante de irritação, das pessoas não tendo paciência para escutar a gente até o final. E isso vai acontecendo. Então, olha, respira, sai de lado um pouco. Quando a situação estiver mais harmoniosa, não estiver na situação latente, chega e conversa e vamos estipular. Conversar abertamente. Nós estamos enfrentando um período difícil, precisa dizer, verbalizar. A convivência ela tem que ter essa consciência e não simplesmente mergulhar dentro da dificuldade. Fala sobre isso. Né? O que a gente pode fazer para melhorar isso? Vamos estipular eu poder ouvir minhas músicas, você as suas, por exemplo? Isso não enfrente a situação quando ela está explodindo. Na hora da explosão, recua, porque a poeira sempre baixa e aí depois você interfere. É difícil, é claro que é. Ninguém diz que é fácil, mas vale muito a pena. Porque é muito mais difícil, e essa vai ser a minha palavra final, muito mais difícil que a gente administrar o nosso comportamento é a gente ficar vivendo diariamente mergulhado num meio que, sem harmonia, sem paz, numa gritaria, sem entendimento. Isso é muito mais difícil do que a gente parar, pensar e falar o que é que eu posso fazer e o que é que eu posso fazer o tempo todo, porque as outras pessoas estão olhando para mim. Não se esqueçam,
eu sou o outro do outro, e quando a gente está convivendo, 1 mais 1 é igual a 3. Eu sou um, o outro é o outro, e existe o espaço da convivência, que é o espaço comum. E a gente não pode esperar que a pessoa esteja disposta o tempo todo a estar dentro do espaço comum de convivência. Tem que respeitar o espaço de cada um. É isso. Tá certo, eu gostaria de agradecer a presença aí da Raquel Alves, que é escritora e palestrante, e o Alesp Conecta de hoje fica por aqui. Lembrando que você pode assistir esse e outros programas da Rede Alesp no nosso canal no YouTube. É só digitar Rede Alesp. Muito obrigado pela audiência e até um próximo programa. Tchau.